Algum tempo depois, foi descoberto que essas camadas de energia, elas também possuíam subdivisões. Ou seja, aquela camada de energia ela não era única, né? Existem, na verdade, subníveis de energia para cada nível de energia daquele descrito por Bohr. Esses subníveis de energia podem ser de 4 tipos, né, chamados de S, P, D e F, são tipos de subníveis que podem estar presentes numa camada. Não necessariamente uma camada tem os 4 subníveis, certo? Então, por exemplo, a primeira camada, que é mais perto do núcleo, ela é composta apenas por um subnível S. A segunda camada, por exemplo, é composta por um subnível S e um subnível P, ok? E, bom, dependendo da camada, a gente vai ter os 4 subníveis ou apenas 2 ou 3 deles. Isso a gente vai ver um pouquinho mais para frente, tá bom? O importante é notar que numa mesma camada, no mesmo nível de energia, pode existir apenas um subnível de cada tipo desse. Ou seja, existe apenas um subnível S, ou um subnível P, um subnível D, um subnível F. Não dá para existir 2 subníveis S na mesma camada. Em camadas diferentes? Ok. Mesma camada? Não. Bem, existe também uma ordem crescente de energia nesses subníveis, de uma mesma camada. Então, por exemplo, o subnível S de uma determinada camada tem menor energia do que o subnível P dessa mesma camada. O D tem energia maior do que o P e o F tem energia maior do que o D nessa mesma camada. Em camadas diferentes, isso depende, e aí a gente também vai ver um pouquinho mais para frente quando a gente for falar de distribuição eletrônica. Tá? Uma coisa importante acerca disso, ou dessa descoberta, é que também pode se verificar que os elétrons vão ocupando a eletrosfera de acordo com a energia dos subníveis de cada camada e da energia dessas camadas e energias desses subníveis. Então, os elétrons sempre vão tentando ocupar os subníveis de energia e camadas de modo a ficar com a menor energia total possível, ou seja, isso significa que eles vão ser mais estáveis. Então, essa ocupação desses subníveis vai seguindo uma determinada ordem de energia que está relacionada com cada subnível energético nas camadas, ok? A gente vai ver isso também um pouquinho mais para frente. Antes de prosseguir para algumas propriedades, para elucidar um pouco melhor também a estrutura atômica, a gente tem que fazer algumas definições aqui. Bem, primeiro é a definição de número atômico, que a gente representa pela letra Z. Ela indica a quantidade de prótons no núcleo do átomo. Então, se eu digo que o número atômico do hidrogênio é 1, isso significa que um átomo de hidrogênio tem um próton no seu núcleo. E o interessante é que é esse número atômico que define o elemento químico, ou seja, o número atômico ou o número de prótons no núcleo é a impressão digital que identifica um determinado átomo como pertencente a um determinado elemento químico. Lembra que a gente chegou a tratar de elemento químico, mas a gente não tratou exatamente do critério que se usava para determinar se um átomo era do elemento químico X ou Y. Agora a gente está fazendo isso. Ou seja, o que define se um elemento é um átomo, se um determinado átomo é do elemento químico hidrogênio, oxigênio, enxofre, ou seja lá o que for, é um número atômico. Então, todo átomo do elemento químico, todo átomo que pertence ao elemento químico hidrogênio, ele tem número atômico 1, ou seja, ele tem um próton em seu núcleo, certo? E assim para qualquer outro elemento químico, certo? Dependendo, e aí vai variar, esse número atômico vai variar essa quantidade de prótons em seu núcleo. Bem, outra determinação importante é o número de massa, que a gente representa pela letra A.
que na verdade é a soma do número de nêutrons e do número de prótons no núcleo de um determinado átomo. Ou seja, supomos que um átomo tenha 6 prótons e 6 nêutrons no seu núcleo, 6 mais 6 a gente vai ter um A, ou seja, vai ter um número de massa igual a 12. Né? Então, A, o número de massa, é igual ao número de prótons, P, mais o número de nêutrons. Importante é que, normalmente, quando a gente faz representações do número atômico e do número de massa, a gente tem por padrão, né, representado da seguinte forma. A gente tem um elemento químico qualquer, X, a gente normalmente coloca na parte de baixo, inferior esquerda, o número atômico, e aqui na parte inferior esquerda, né, o número atômico, e a gente pode variar a posição que a gente representa o número de massa. A gente normalmente ou coloca aqui do lado esquerdo superior ou do lado direito superior, ok? Então, a gente pode representar essas duas formas, ok? Bom, por definição, átomos são espécies eletricamente neutras. O que isso quer dizer? Que a mesma quantidade de cargas positivas que um determinado átomo tem é a mesma quantidade de cargas negativas, porque aí o somatório total de cargas dá zero. Então, reparem que com essas 3 definições a gente consegue saber quantos prótons um determinado átomo tem em seu núcleo, quantos nêutrons ele tem em seu núcleo e, principalmente, também quantos elétrons ele vai ter em sua eletrosfera quando a gente está lidando com um átomo, que é eletricamente neutro. Então, vamos supor que eu tenho um átomo que o número atômico é 10. Se o número atômico dele é 10, significa que ele tem 10 prótons. Se ele tem 10 prótons, automaticamente eu posso dizer que ele tem 10 elétrons, porque ele tem que ter a mesma quantidade de elétrons e de prótons para ser eletricamente neutro, porque ele é um átomo. Certo? Então, a gente fez aqui 3 definições que vão ser importantes para a gente. Daqui a um tempinho a gente vai trabalhar com essas definições. Só que não existem apenas átomos e espécies eletricamente neutras no nosso mundo. Existem também espécies carregadas eletricamente que são conhecidas como íons. Então, íon nada mais é do que uma espécie que apresenta um número de prótons diferente do número de elétrons. E isso vai atribuir uma determinada carga elétrica para eles, né? Porque a carga positiva e a carga negativa não vão se anular. Então, o somatório total de cargas não vai ser zero. Então, esses íons podem ser cátions, que são íons positivos, ou ânions, que são íons negativos. Então, um cátion é um íon? É. Ânion é íon? É. A diferença é que o cátion ele tem carga positiva, ele é dotado de carga positiva, e o ânion é dotado de carga negativa. Mas então como é que se forma? Como é que é feito isso? Como é que aparece, como é que é o surgimento de um cátion ou de um ânion? Bom, primeiro aqui, vamos pensar aqui na formação de um cátion. O cátion é formado quando uma espécie, quando um átomo, uma espécie neutra, perde elétrons. Gente, a gente vai ver daqui para frente que é muito comum átomos perderem ou ganharem elétrons ou terem a sua eletrosfera modificada, fazer ligações. A gente vai ver mais para frente que tudo isso mexe com os elétrons na eletrosfera. O núcleo do átomo normalmente permanece intacto. A gente também vai estudar mais para frente os casos onde modificações no núcleo são feitas. Mas isso são alguns casos, né, e que a gente tem a gente vai estudar na matéria de radioatividade. Mas o mais comum é que a gente modifique os elétrons, ou a quantidade de elétrons, ou faça modificações na eletrosfera. Então, um cátion ele é formado quando um átomo ou uma espécie neutra perde elétrons. Então, vamos supor um átomo de magnésio, certo? O átomo de magnésio, ele tem número atômico 12, isso significa que ele tem 12 prótons, 12 cargas positivas, e
Como ele é um átomo, ele tem 12 elétrons também. Então, somado mais 12 com menos 12, a carga total é zero. Então, átomo, espécie eletricamente neutra. Se esse átomo perde 2 elétrons, o que vai acontecer? O número atômico continua o mesmo, né? A gente tem um átomo de magnésio, certo? Um átomo de magnésio. O número atômico é o mesmo, porque eu não mexi na quantidade de prótons, só que eu mexi na quantidade de elétrons. Então, esse átomo de magnésio ele continua com 12 prótons, certo? 12 cargas positivas, mas agora, se ele perdeu 2 elétrons, antes ele tinha 12, agora ele tem apenas 10 elétrons. Se eu fizer o somatório aqui, são 12 cargas positivas e 10 cargas negativas. Se eu fizer esse somatório, a carga total dá mais 2, ou seja, 2 positivos. Então, para representar esse íon que foi formado agora, porque ele não é mais eletricamente neutro, essa espécie tem carga, a gente representa, né, colocando esse mais 2 ou esse 2 mais aqui em cima dessa espécie para indicar que aqui não é um átomo, é um íon com uma carga positiva de 2 unidades, certo? Ou a gente chama divalente também, certo? Então, divalente, né, ou monovalente, divalente, trivalente, quer dizer no valor de 1, no valor de 2 ou no valor de 3. Tá? Ser trivalente, bivalente não indica se a carga é positiva ou negativa, diz apenas a quantidade. Certo? Então, por exemplo, isso aqui é um cátion bivalente. Por quê? É um cátion, é um íon positivo que tem carga mais 2, no valor de 2. Ok? Bem, então, para a formação de um cátion, a gente tem a perda de elétrons. E para a formação de um ânion, a gente tem o ganho de elétrons. Então, vamos supor aqui o flúor, que tem número atômico 9. Então, são 9 prótons, como é um átomo de flúor, 9 elétrons também, carga total zero. Se ele ganha um elétron, ele passa a ter 9 prótons, continua a mesma coisa, mas ele passa a ter 10 elétrons, porque ele ganhou um elétron. Então, mais 9 com menos 10, isso vai dar uma carga de menos 1. Então, como essa espécie é carregada negativamente com o valor de 1, então a gente coloca aqui um menos, na verdade um menos 1, só que o 1 é um número que a gente pode ocultar quando a gente vai expressar dessa forma. Então, na verdade, botar o menos aqui é a mesma coisa, colocar menos 1. Colocar mais 1, eu poderia colocar só mais também, indicaria a mesma coisa. Mas bem, aqui a gente tem um ânion de flúor, né, o F-, ou um ânion monovalente.